o preço e o valor. Quanto maior a diferença entre preço e valor, maior o incentivo que o cliente tem para comprar. 90% das respostas eu estou posicionado como diferenciação. Só que 90%, então a cada 10, 9 se posiciona ou responde uma pergunta dessa como o meu mercado é de diferenciação, mas esses mesmos 9 estão se perguntando, que até a pesquisa demonstra isso, que a preocupação é saber o valor, o preço do concorrente, né? Fala, galera, a gente está fazendo aqui o primeiro episódio do Margem de Erro. Margem de Erro é um canal que eu e o Bruno Reis vamos tocar aqui, primeiro para falar sobre precificação, principais desafios, como fazer, aprofundar no assunto, porque a gente acredita que, na verdade, o inimigo número 1 dessa mortalidade que tem de empresa, de falência e tal, não é concorrência, não é mercado, não é nada, né, Brunão? É precificação. Você não sabe fazer o preço direito, perde oportunidade e aí a coisa desanda. Então, esse é o primeiro episódio de uma série deles que a gente vai falar. E então eu queria, Bruno, se apresentar e seja bem-vindo aí. Bora para esse primeiro episódio, né, velho? Valeu, Dani, tamo junto. Bom, gente, é um prazer estar aqui, principalmente falando de um tema tão importante, né, e tão negligenciado também. Me apresentando rapidamente, eu sou o Bruno Reis, eu tenho 17 anos de mercado financeiro, sou consultor há 8 anos, e a minha missão, que eu desempenho ali, além das empresas que eu tenho também, né, então vivo o desafio, assim como muitos de vocês aí que estão nos assistindo, que são os desafios do dia a dia do empresário, então eu vivo também esse desafio, e vivo o desafio com o empresário, né, porque eu sou consultor há 8 anos, estou na ponta, e a minha agenda é realmente resolvendo problemas e junto com os empresários, inclusive fazendo precificação, né? Então, é realmente uma honra estar aqui falando desse assunto tão importante que é preço. É isso aí. Bom, Bruno consultor, fera aí, financeiro. Você vai de contábil também, mas qual que é a formação, Bruno? A minha formação acadêmica, eu sou formado em administração de empresas, né? Aí eu fui para um MBA em controladoria, auditoria Então e finanças empresariais, né? Mas eu costumo dizer o seguinte: o meu foco e o meu core é gestão financeira. Só que nos últimos anos, Dani, é a forma que eu gosto de olhar para o negócio, eu estudo muito e, obviamente, todos esses anos de mercado financeiro, praticamente, eu em banco, né? Comecei lá no Banco Real, praticamente fiquei 2 anos ali mais na pessoa física, depois foi tudo segmento empresarial. Então, ao longo de todos esses anos, eu fui aprimorando meu conhecimento e praticando a gestão. Eu costumo dizer que o consultor financeiro, ou o gestor financeiro, propriamente dito, né? Porque eu posso ser um gestor financeiro dentro do meu negócio, e ele somente ficar olhando para as finanças, ele é um cara míope, na minha opinião, porque o gestor ele tem que ter uma clareza do negócio como um todo. Então, eu não sou especialista em tributário, mas eu me viro bem, então eu apoio bem em relação a esse tema, né? Mas não vou fazer uma auditoria tributária, mas com certeza, se for uma questão de estratégia tributária, eu acredito fielmente que todo gestor financeiro ele tem que saber muito bem de vendas, saber de marketing, saber de finanças, saber de tributação, enfim. Porque no final do dia, o que nós queremos é lucratividade. Para ter lucratividade, não basta só ser bom em reduzir custo. Eu preciso também colocar dinheiro no caixa, né? Então, eu de venda, preciso entender de margem. Então, enfim, essa é a minha visão em relação à gestão financeira hoje, né? Acho que tem que ampliar a cabeça, tem que olhar para todas as esferas dentro do negócio. Legal. Não, então, Bruno aí, consultor financeiro, fera, e eu também com formação de contabilidade, depois eu fui para tecnologia total, né? Então hoje eu estou CEO da Octalink, né? Uma startup de gestão empresarial, e a gente está fazendo aí automação, levando tecnologia para esse segmento. E aí, indo direto para o assunto já, esse tema que a gente quis trazer, né? Qual é o maior desafio da precificação? A gente já até fez aqui, ó, começar com uma enquete que a gente montou no LinkedIn aqui. Olha só. Então a gente colocou lá, ó,
qual o seu maior desafio hoje na hora de precificar o seu produto ou serviço? E aí, o que ganhou aqui foi saber o quanto a concorrência cobra. Foi surpresa para você? O segundo lugar... Eu sinceramente, se eu fosse chutar, eu chutaria errado, cara, porque eu nunca ia chutar saber o quanto a concorrência cobra. Eu vejo tantos desafios hoje na ponta, mas eu não apostaria nesse desafio, não. Eu fiquei surpreso com esse dado. Pois é, porque assim, ó, vamos pensar o seguinte aqui, ó, se a gente quiser saber quanto que a concorrência cobra, vamos lá, vamos fazer cliente oculto, vamos dar algumas possibilidades aqui, ó. O que você faria para saber quanto que a concorrência cobra? Cliente oculto, pega o telefone, liga, vai o trabalho, como que funciona, voltou. Voltou. Então vamos lá. Então, assim, o que a gente pode fazer para saber quanto que a concorrência cobra? Bom, qual é primeiro, na minha opinião, que nós estávamos até conversando hoje, né, é o cliente oculto, acho que é o mais básico. E aí tem um ponto muito legal, cara, que eu costumo pensar o seguinte: quanto mais nós avançamos em tecnologia e inteligência artificial, parece que mais desafiador fica o simples, né, o óbvio. Muitas das vezes a gente acaba se perdendo do óbvio, né? E eu acho que isso tem acontecido muito, inclusive. Parece que, poxa, nós precisamos de muita sofisticação para fazer alguma coisa mais simples, e isso é sério, inclusive. Eu acho que é um ponto para a gente olhar. Mas o cliente oculto, né? Pegar o telefone e ligar, se passando por um cliente, ou mandar uma mensagem, né? Um e-mail. Hoje o WhatsApp é um dos principais canais, mandar uma mensagem e analisar. Eu acho que não analisar só preço, mas analisar também atendimento, né? Abrir um pouco a mente aí para entender realmente qual é a experiência, qual é o tempo de atendimento do teu concorrente, enfim. Eu até não olharia só para quanto ele cobra, mas como ele atende o cliente. Eu acho que esse é um ponto muito relevante também. Se for produto, é mais fácil, né? Porque aí você tem um monte de marketplace e isso aí é até meio óbvio você conseguir. No serviço, eu vou falar até pela experiência que eu tive e tenho, acaba acontecendo direto. Toda vez que a gente precisa lançar um produto novo, um serviço novo, eu vou saber muitas vezes quanto que o cliente cobra nas concorrências que eu entro. Eu entro em concorrência e aí o cliente geralmente gosta da solução e ele acaba, né, querendo fechar, e não que ele fale quanto que o concorrente está cobrando, mas ele fala, putz, tá meio fora em mais ou menos tanto, tal, e a gente vai ajustando. Se vale a pena, te ajusta, né? Se for um cliente estratégico, tal, a gente ajusta. Ou se não, você vai calibrando, você fala, opa, aqui essa proposta de valor aqui tá legal, ele tá num preço encaixado, e aí eu trabalho não só o preço, mas eu trabalho o quanto que eu consigo agregar de valor para aquele meu preço, mesmo que mais caro, eu consiga fechar aquele negócio. Isso tem funcionado para mim, assim. Você tocou num ponto que eu acredito muito, e na minha visão, quando a gente fala de precificação, inclusive o ponto mais negligenciado, porque eu, como praticamente estou ali, e você também, né? Porque você está falando com o cliente todo dia, e quando nós estamos falando com a ponta ali, estamos realmente vivendo os desafios do empresário, eu geralmente pergunto, quando é um cliente novo, ou eu estou batendo um papo com algum dono de negócio, eu pergunto qual que é o mercado que ele está, né? Eu estava hoje, inclusive, conhecendo um negócio, eu perguntei, qual que é o seu mercado? Considerando que você está no mercado de diferenciação ou você está no mercado de preço, né? Numa concorrência de preço. É unânime, geralmente, 90% das respostas eu estou posicionado como diferenciação. Só que 90%, então a cada 10, 9 se posiciona ou responde uma pergunta dessa como o meu mercado é de diferenciação, mas esses mesmos 9 estão se perguntando, que até a pesquisa demonstra isso, que a preocupação é saber o valor, o preço do concorrente, né? Então, É um contrassenso, né? É um contrassenso, porque se eu estou olhando para a diferenciação, eu não deveria estar tão preocupado com
o preço que eu estou cobrando. É claro que eu não posso ter uma distância muito grande e não conseguir justificar isso em termos de entrega de valor. Mas acho que é um ponto muito importante para a gente refletir aqui, porque muito se fala de preço e a grande maioria dos negócios, para crescer, realmente precisa olhar para aquilo que você agrega de diferente dentro do teu mercado para o seu cliente, né? E não simplesmente vender o mais barato, porque na guerra de preço eu costumo dizer que o grande problema, na verdade, dessa batalha, na minha visão, é você querer entrar numa guerra de preço se posicionando com valor, né? Você não vai ganhar, porque se o cliente procura preço, ele procura o menor preço. Então é simples. Exato, exato, Ter o menor exato. preço. É básico, é simples E aí, assim. pois é, cara. E aí você sabe, esse é um ponto bem importante, né? Porque assim, ó, vendo, né, o segundo lugar, apesar de ter 14 votos aqui, não é muito, né? Aliás, quem estiver vendo aí, quiser votar aqui também, não sei se vai dar tempo até a gente postar esse vídeo, mas era bem legal a gente ter uma base maior. Mas a gente já conseguiu ver, por estar no mercado e saber mais ou menos que é isso, a dificuldade maior aqui é criar valor e justificar preço, que é o que você está falando. Beleza, eu tenho uma diferenciação. Tá, se eu consigo me diferenciar, qual que é o método único que eu faço que ninguém mais faz? Se eu não estou conseguindo vender mais caro por esse método, na verdade você não está conseguindo criar uma percepção de valor para o cliente, e aí por isso você vai ter que brigar por preço. E aí, bicho, você tá. Aí ferrou. Esse vídeo aqui, ó, vídeo que a gente viu aí também até inspirou muito, né, para a gente fazer Excepcional. esse é Animal, do Kevin Hale e do iCombinator. É um vídeo, e a gente vai deixar o link na descrição, Startup Pricing aqui. Ele fala voltado para startup, né? É esse cara aqui, ó. Vai ficar sem som aqui, mas, cara, já indo direto para o ponto aqui, ó, ele fala uma coisa que é o seguinte, ó, parando aqui, ó. Ele fala que é a curva de valor, né? Ó, valor está aqui, preço está aqui e o custo está aqui. Ou seja, a diferença entre preço e custo é a margem, então é o incentivo que você tem para vender. Então, você precificando o teu serviço, o teu produto, quanto maior for a distância entre o preço e o custo, maior a margem, mais incentivo você tem para vender. Ok, isso aqui, beleza. Agora, o ponto importante é o preço e o valor. Quanto maior a diferença entre preço e valor, maior o incentivo que o cliente tem para comprar. Isso aqui é fundamental, cara, para você sair de guerra de preço e tudo mais. Então, esse framework aqui ajuda muito a gente entender o seguinte: beleza, uma vez que eu resolvi a minha margem, eu estou agregando valor suficiente para o meu cliente. Esse é um ponto assim top que ele passa aqui nesse vídeo. Dani, vai falando aí, mas falando aqui, desse. Ó, dizer aí que eu estou fazendo uma arte aqui, ó. Vai ficar coisa linda isso aqui, viu, velho? Manda bala. Não, eu tava. Quando você traz esse ponto, e até fazendo um framework prático aqui, e até, pessoal, sintam-se super à vontade em deixar nos comentários ali o seu desafio em relação à precificação, até nos ajuda a entender o seu desafio hoje para trazer mais conteúdos, né, Dani? Voltar a desafios que te ajude aí a resolver os problemas na ponta. Mas até fazendo aqui um passo e um framework muito prático para usar, nós começamos falando de precificação, né? E aí falamos aqui do cliente oculto. E na minha visão, a precificação ela não começa sabendo o preço do concorrente. Eu não estou dizendo que você não deve saber, é óbvio, eu preciso fazer uma pesquisa de mercado, preciso entender com quem eu estou concorrendo, né? Mas, na minha visão, a precificação ela começa no seu cliente. Porque quando você conhece o cliente e entende a dor dele ou o problema que você está resolvendo, eu acredito fielmente que nós temos que começar a responder uma segunda pergunta, e isso vai ajudar a ampliar um pouco a visão de valor, que é como ele quer resolver esse problema. É um segundo ponto, né? De qual forma ele gostaria que esse problema fosse resolvido. Porque eu vejo muitas empresas se debruçarem na concorrência e aí
tentar copiar ou melhorar algo que o próprio concorrente está fazendo. Qual é o problema disso, na minha opinião? E, obviamente, experiência, né, de mercado. Mas é uma opinião minha pessoal, não estou dizendo que eu estou certo e errado. Quando nós focamos nessa questão de simplesmente pegar o que o concorrente está fazendo, melhorar, e eu acabo me distanciando, de certa forma, do meu cliente, eu também me distancio da minha essência, muitas das vezes. E eu já tive vários clientes que a diferenciação, ela inclusive estava na cultura, enraizada no negócio, na essência do fundador, no jeito de cuidar do cliente, e isso para o cliente era um baita de um diferencial, o acolhimento, o cuidado, o foco realmente ali no cliente. Então, eu acredito fielmente que a precificação, nós precisamos começar com um olhar no cliente, entendendo qual o problema que ele precisa que seja resolvido e como ele deve ser resolvido, porque eu acredito que isso amplia um pouco mais a mente, e quando eu for comparar com a entrega do meu concorrente, eu consigo entender algumas lacunas e até, obviamente, surpreender o cliente e trabalhar um pouco mais o valor, né? Não sei o que você acha, se faz sentido, Dani, mas... Faz total sentido. A diferenciação, quando você implementa, você tem que ter bem claro que aquilo está agregando valor para o cliente, porque se você estiver no mercado de eficiência operacional, você vai ter vários players que vão cobrar algo mais baixo que você por uma solução parecida. Mas se você tem alguma diferenciação e tem o valor percebido disso, aí sim você sai da guerra de preço. Mas aí você tem que deixar muito claro como que aquela solução sua resolve aquele problema específico. É muito a questão que você comentou de estar conectado com o cliente, de estar conectado com o problema. Não adianta nada a gente ficar pensando em solução se aquela solução que está criando, ele não resolve nenhum problema ou resolve um problema que o cliente não está disposto a pagar ou pagar um valor significativo para resolver aquela situação, sabe? Então, isso é um fator fundamental, e ele fala aqui, nesse caso, até um framework interessante. Bom, eu fiz essa obra de arte aqui, ó. Eu acho que o dele ficou melhor, né, Bruno? Mas é que você usou mais o lado artístico, ele não, né, cara? Ele já usou a tecnologia. Então... Exato. Então, vamos nesse aqui, que esse aqui ficou melhor para explicar. Então, o desafio... E aí vamos fazer depois um outro episódio só falando de como que a gente monta precificação, né, cara? Como que a gente analisa o custo, margem de contribuição. Tem muita gente que eu acho que não sabe a diferença de margem de contribuição, se aplica markup, o que é. Então, isso aí vale um bate-papo só disso. A gente traz alguns frameworks aqui, traz alguns simuladores de cálculo e tal. Mas o poder de você saber a precificação está aqui, ó, nessa parte do vídeo, que ele fala o seguinte, ó, é muito, principalmente em startup, mas vamos ir para a área de serviço mesmo, clínica médica e tal. É muito comum a gente trabalhar e focar muito em aquisição de cliente, né? Então, aí nesse estudo que a iCombinator fez, com mais de 500 startups, se eu não me engano, eles fizeram o seguinte, né? O esforço aqui de 1%, né? Um incremento de 1% em aquisição, retenção e monetização, em precificação. E aí, em aquisição, foi de 3,32%, em retenção de clientes, que aí tem um departamento de experiência de cliente, UX, enfim, é um investimento massivo que as empresas fazem. 1% desse incremento aqui retornou 6%, e na monetização, ou seja, se você aumenta a precificação, ele volta 12,7%. Então, assim, é uma diferença absurda o impacto que a precificação tem no retorno desse investimento, mas é onde o pessoal fica mais apreensivo, né? Porque vem aquela ideia de tipo, pô, eu vou aumentar meu preço, aí eu vou perder o cliente. E aí, com isso, ele tem medo, fica trabalhando em outras áreas e investindo em aquisição de novos clientes, que hoje está cada dia mais caro, com plataforma e tal, retenção, e tendo um retorno muito menor do que ele poderia ter se ele ajustasse o preço dele, né, Bruno? Acho que você vê isso aí também. Demais, demais. E eu acredito assim, primeiro, né?
Você, como CEO hoje, faz isso com maestria, né? Porque nós estamos aqui conversando justamente por você colocar o cliente no centro, né? Porque eu te conheci sendo cliente, e então a gente conversou muito ao longo desses últimos meses, enfim, e então vocês já fazem muito bem isso. E eu acredito que cada vez mais nós temos que colocar energia em realmente entender o nosso cliente. Parece mais do mesmo, né, o que eu estou falando, mas é o básico bem feito, feito por grandes empresas, empresas que estão crescendo. E eu vejo ainda muito, porque os grandes eles já entenderam algumas questões importantes, né? Agora, os pequenos e médios negócios, muitas vezes eles estão patinando, porque esse medo de perder o cliente por preço, eu costumo pensar o seguinte, né? E até dizer, quem vem por preço vai por preço. Não está simplesmente confiando em você porque a sua entrega é superior ou porque ele se identifica de alguma forma com a tua marca. Ele está comprando porque é o mais barato. Então, não faz sentido ficar aprimorando o produto, ficar aprimorando o seu serviço e etc. Agora, eu acredito que muitas empresas têm um diferencial competitivo muito interessante e se olhar para o cliente, muitas vezes perguntar para ele, e aí como que eu faço para entender como me posicionar com mais valor ou como fazer o meu cliente perceber mais valor na minha entrega, né? Eu acho que é o primeiro ponto aqui que é mais uma resposta desse nosso framework aqui, óbvio, e a pergunta para ele, né? Poxa, se o cliente, se tem ali a parte dos clientes que eles não estão comprando, a primeira pergunta que todo dono deveria fazer, ou dentro da agenda semanal, deveria ter um momento de ligar para os clientes que não compraram e perguntar por que eles não compraram. Ou por que eles compraram do concorrente. E aqui, gente, zero de vaidade, né? Zero de ego, mas entender, porque muitas das vezes ele está percebendo no concorrente algo que você tem melhor, mas não está sendo transmitido pela equipe. E esse é um ponto que eu gosto de trazer muito, e deixo aqui, pessoal, como exercício para vocês fazerem, né, no próximo dia, dentro do seu negócio, não sei qual momento vocês estão assistindo esse conteúdo aqui, mas trazendo para a prática, chega para a tua equipe comercial, chama eles na sala e faz a seguinte pergunta: por que o cliente ele tem que comprar da nossa empresa e não do concorrente se o fator não for preço? Exato. E essa resposta, e se o time ficar envergonhado ou não quiser falar, pede para colocar num papel, num pedaço de papel, enfim, entregar para você e você lê para todo mundo. Esse é um ponto muito interessante, Qual é a porque pergunta, Bruno? por que o cliente tem que comprar de nós e não do concorrente se o fator não for preço? Ou seja, né, se eu não for o mais barato, por que o cliente tem que comprar de nós? E a resposta para essa pergunta é o seu diferencial competitivo. Porque se for o mesmo preço, tanto faz. Se ele for mais barato, ou se você for mais barato, aí simplesmente você está na guerra de preço. Agora, e esse é um exercício para nós entendermos qual é realmente o nosso diferencial competitivo. E aqui tem um fator muito importante, gente, que se você fizer esse exercício e depois se deixar nos comentários, vou ficar bem feliz, inclusive, se alguém, se fizer sentido, obviamente, né? Mas na grande maioria das vezes faz, vocês vão perceber que se você tem lá 10 vendedores, geralmente 8 vão responder coisas totalmente diferentes e muitas dessas respostas não tem nem coerência com o que você, como dono, entende como diferencial competitivo. E essa resposta ela deveria ser única, porque o seu produto ele tem que ter um diferencial claro para você, para a tua equipe, e se para o interno, que é o nosso cliente interno, que é a nossa equipe própria, né, que eu costumo chamar de cliente, é o primeiro que tem que comprar o nosso serviço, o nosso produto, né, para eles poderem vender. Se o nosso primeiro cliente, que é o nosso time, não sabe o nosso diferencial competitivo, imagina para o cliente, que aquele que eles estão levando, né? Então, acho que isso é algo também relevante aí para o pessoal testar, né, Dani? E eu acho que assim, ó, essa pergunta vai fazer a turma refletir mesmo. E o ponto aqui principal, cara, eu vou colocar aqui, ó, não vale atendimento. Isso aqui não vale.
essa resposta. E nem qualidade, porque o pessoal fala muito a qualidade do produto. Gente, ninguém compra produto não vale. Sendo que vai ser ruim, né? Então, isso aqui não vale nem atendimento e nem qualidade. Pô. Qualidade. Tem que pensar em outra coisa, cara. Porque, assim, atendimento, cara, vamos pensar, se você tiver, dependendo do mercado que você tá, pô, seu concorrente tem capacidade de colocar o triplo do time que você tem, pagando 3 vezes mais caro, colocando só gente fera para fazer o atendimento, cara. Então, o diferencial não pode ser esse. Tem que ser algum valor agregado de fato que resolve o problema e, logicamente, que venha junto com o atendimento também, pô, de excelência, né? E qualidade, vamos falar, é commodity. Então, qualidade, a gente tem que partir do princípio que, cara, você tem uma qualidade tão boa ou melhor do que o teu concorrente. Eu costumo, cara, eu concordo plenamente com isso. Eu costumo até pensar que, assim, ninguém liga ou deseja fazer negócio com uma empresa falando o seguinte, poxa, ali é mais barato e o atendimento vai ser ruim, né? Cara, a expectativa sempre é de ser bem atendido. E a expectativa sempre é de ter uma certa qualidade, porque ninguém adquire um produto entendendo que eu estou pagando mais barato vai durar pouco porque eu estou pagando mais barato. Não, a qualidade e o atendimento, ele é o mínimo. Assim, não tem discussão. Pois é. E aí, cara, tem uma que chama regra prática 10-5-20, que o Kevin fala nesse vídeo aqui, e até para a gente deixar de dica, que eu acho que isso aí já vai valer o like, o compartilhamento do pessoal, comentar aqui, porque eu achei muito massa, cara. Que ele fala o seguinte: se o fator que onde você coloca o mesmo esforço, ele volta 12,7%, ou seja, é muito mais do que qualquer outra estratégia. Você trabalhar em precificação, você tem um grande desafio porque você não sabe e você tem medo de perder o cliente. E aí você nunca testa isso. E a regra do 10-5-20, ele também dá um gráfico aqui falando sobre isso. Quer ver? Mais aqui, ó. Mais para o final. Aqui, ó. Cadê? Olha só que massa isso, cara. Basicamente, ó, o que ele fala é o seguinte, ó. O teu produto, ele tem que ter uma percepção de valor 10 vezes maior do que o preço que você está cobrando. Então, o primeiro ponto, o 10, ele é que o cliente tem que estar na cabeça, ele tem que estar percebendo que ele está recebendo algo 10 vezes melhor do que ele está pagando. E aí você vai fazendo ajustes, você vai fazendo reajustes periódicos de 5% desse valor até você perder 20% da tua base de cliente, que é aqui, ó. E aí, fazendo isso, o que ele fala é o seguinte, que quando você encontra esse ponto de equilíbrio, você chegou no Product Market Fit, que é o ponto de equilíbrio. Você sabe que o teu preço está adequado entre o que você está entregando de valor e o preço que você está comercializando o produto ou serviço. Isso aqui eu achei animal, cara. Cara, isso é realmente sensacional, porque a gente trabalha com eficiência, né? E aí para isso, nós precisamos de gestão, né? Eu preciso de clareza, não dá para eu trabalhar no escuro, porque eu tenho que fazer uma gestão de carteira. Vou aumentando 5% e equilibrando com muita clareza e entendendo essa variação, né? Então, ou seja, se eu perder até 20% dos meus clientes, está tudo bem, porque esse aumento de 5% ele vai compensar. Resumidamente, ou trazendo isso de uma forma até mais simples, nós estamos trabalhando nossa receita média, né, que é o ticket médio com o cliente. Sim. Então, eu sou mais eficiente, eu preciso vender menos e acabo ganhando mais, né? E esse é também um outro indicador, um dos indicadores mais importantes e mais negligenciados também, que é o ticket médio. Então, olha só como é importante, né? A gente precisa olhar para o nosso cliente e entender como ele gostaria de resolver o seu problema, né? Ou seja, entender ele, colocar ele no centro, entender a sua essência, e principalmente entender quem é o nosso perfil de cliente ideal, né? Porque muitas das vezes,
acabo sentando com muitos empresários e eu tenho a sensação de que eles querem vender para todo mundo, para o mercado inteiro. E você tem que definir qual que é o cliente que vai trazer mais receita para você, ou seja, que vai entender que você tem valor, né? E não é todo mundo, vai ter muitos clientes que eles não vão, eles não querem a sua solução ou a forma que você entrega a sua solução, o seu serviço, né? Mas vão ter aqueles que vão dar valor. E o nosso desafio é encontrar estes clientes, né? Acho que tem um ponto, né, Dani, que ele fala até sobre isso na palestra, que é em relação ao cliente que ele realmente está envolvido com o teu negócio, né? Que é o cliente certo mesmo. E é ele que vai te trazer resultado, vai te trazer lucratividade. É isso aí. Então, para ajustar essa precificação, essa regrinha do 10, 5, 20 aí é animal, cara, porque você vai fazendo, vai aumentando. Se você está fechando as propostas com muita facilidade, é basicamente isso que ele está falando. Então, você vai fazendo esses aumentos, 5%, até que esses clientes, né, ou ainda na fase de leads, né, os leads qualificados, o cara fala assim, bom, eu não vou fechar, 20% das minhas vendas eu não estou fechando, não estou conseguindo converter, porque o motivo é preço. Bom, você chegou num ponto de equilíbrio entre valor e preço, que é onde você pode aí sim acelerar e tocar o negócio, e aí sua margem com certeza vai ser muito melhor do que você tem hoje, mas você precisa, como você falou, tem que ter gestão, né? Você tem que ter os dados na mão, porque, cara, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu perguntei qual que era a margem de lucro líquido que ele deixava no final do mês. E a resposta, era um serviço era uma empresa de tecnologia de serviço que tinha material, certo? E a resposta foi 55% de margem líquida. Pô, cara, eu topo investir nesse negócio. Agora, né? Agora. Aí a pergunta foi, bom, mas se você tem 55% de margem líquida, cara, quanto que você tem de caixa operacional? Quanto você gera de caixa operacional? Que esse é um outro detalhe, né? Às vezes o pessoal confunde lucro com geração de caixa. Até acho que é um outro tema para a gente colocar aqui. Seria muito bom o pessoal colocar nos comentários aqui, ou a gente fazer uma outra enquete para saber o que a galera sente mais necessidade. Mas o ponto foi, cara, 55% de margem líquida numa empresa de serviço, que tem insumo aplicado, era serviço com material, é muito difícil, cara. A chance dele estar vendo um número completamente errado é gigantesca. Não estou falando que existe, tá? Não estou falando que não existe. Mas é muito difícil você deixar 55% de margem líquida na última linha. Então, isso faz você tomar decisões péssimas, às vezes num regime tributário errado, enfim. Então, ter a gestão, saber quanto de fato compõe a margem, e aí sim, se você pode acelerar ou não, é fundamental nesse ponto aí. Hoje nós estamos vivendo a era da inteligência artificial, né? Então, nós não podemos continuar cometendo um grande erro, que é um erro, na minha visão, extremamente amador, que é tocar um negócio na intuição. E muitos empresários ainda continuam tocando o seu negócio com base na sua, entre aspas, experiência e intuição, enquanto o seu concorrente está interpretando os dados do teu negócio e tomando decisões baseadas em comportamentos da tua empresa, não é? Então, simplesmente não tem como você concorrer entre intuição e entre dados em comportamentos. O tiro ele vai ser muito mais certo se você conseguir interpretar. Eu tenho hoje, dentro da consultoria, nós temos um braço na área da saúde, estamos há alguns anos atendendo a área da saúde. Eu costumo dizer o seguinte, né? Quando é um hospital, uma clínica, eu falo para o médico que gestão é a mesma coisa, fazer gestão do seu negócio é a mesma coisa de interpretar um exame de um paciente. Você não vai atender o Dani aqui, olhar para ele e falar assim, Dani, eu acho que você precisa desse protocolo, né? Não é assim que as coisas funcionam. Ele simplesmente vai pedir um exame, vai analisar os indicadores que ali forem apresentados, vai entender as deficiências e depois vai realizar uma prescrição com base
no protocolo do Dani. E quando nós falamos de um negócio, o que o exame o exame de uma operação, né, seja uma clínica, seja uma operação dentro de serviço ou dentro de comércio, enfim, são os indicadores, são os relatórios, onde você ali terão os seus indicadores e vai entender a margem, né? Então, se esse indicador ele está no neutro, está favorável, ele está ruim, enfim, aonde você precisa atuar. Talvez esteja no seu faturamento, você não está vendendo o suficiente, talvez esteja no seu preço, a sua margem está muito apertada, talvez esteja na quantidade vendida, que também tem uma relação entre preço e quantidade, né? De acordo com a tua estratégia. Talvez esteja no tributário, que ele está com uma estratégia errada, ou você está gastando demais, ou você está investindo demais, ou você está com um salário como dono de negócio, um prolabore muito alto, que eu ainda vejo muito isso. Então, eu preciso de clareza, eu preciso de dados, né? Isso é algo, assim, inegociável no momento que nós estamos vivendo hoje. Eu ainda vejo muita gente no escuro, Dani, muita gente no escuro tomando decisão. Eu acho que o vento está para cá e aí eu vou para lá, né? E aí eu até entendo a justificativa de pessoas com receio de mudar o preço, porque se eu não tenho uma gestão de carteira, se eu não consigo ter uma visão do comportamento do meu negócio, qualquer movimento pode ser um movimento perigoso, né? Realmente, sem dúvida. E aí eu nem recomendo que seja feito. Eu recomendo que primeiro você tenha clareza para depois começar a tomar algumas decisões. Óbvio que tudo que a gente está falando aqui, mesmo que você esteja no escuro, cuidar do seu cliente, conversar com ele, entender como ele pode perceber mais valor dentro do seu produto, aí não tem erro, né? Você não precisa clareza para começar a fazer isso. Mas ambos são importantes, né? Eu preciso entender como agregar mais valor e também preciso assumir o controle do meu negócio e ter um cockpit ali, né? Ter ali os principais indicadores e começar pelo básico. Eu não preciso sofisticar demais, eu preciso começar, né? Então, vou entrar no carro e olhar ali o ponteiro do combustível, e olhar a velocidade, né? Então, eu preciso disso no meu negócio, né? Entender qual a velocidade que eu estou caminhando, até onde eu posso ir, qual jogo que eu quero jogar. Então, eu de verdade acredito fielmente nisso. É isso aí. Eu acho que enquanto você. Gestão é um assunto muito complexo, né? Tem muita gente que tem dúvidas, tal, mas assim, enquanto você procura se cercar de bons profissionais, sistema, tudo, para você conseguir aprofundar na gestão, cara, fique muito próximo do teu cliente, garanta que ele vai ter a melhor experiência possível, foque 100% no problema que os teus clientes ali estão enfrentando e procure resolver de uma forma mais eficiente possível. E aí você traz a IA, hoje muito se fala de IA, mas é muito chat GPT, você vai ver, cara, tem que se aprofundar um pouco mais. Vamos falar de IA vertical, que eu acho que é um ponto importante, porque aí sim você consegue aprofundar e trazer eficiência para o negócio, mas enfim, olhar, ser obcecado no cliente, obcecado em resolver o problema do cliente e trazer isso de uma forma mais eficiente possível, para que você também consiga entregar um melhor preço e que ele enxergue que aquele preço que ele está pagando é 10 vezes menor do que a percepção do que ele que ele tem de valor daquele produto. Então, foi isso que a gente falou aqui, né? De você entregar uma percepção de valor muito alta. Cara, eu acho que é isso, né, Bruno? O que você acha? Acho é isso. Falamos da regrinha, falamos dos benefícios, falamos da concorrência também, né? Um pouquinho. Eu acho que, cara, é o primeiro episódio nosso. Deixem nos comentários aí se vocês, o que vocês querem saber mais sobre precificação. O próximo episódio que a gente vai colocar aqui, Bruno, vamos falar de cálculo de preço, vamos sair do custo, chegar passando pela margem, explicando o que é aí a margem de contribuição, como que dá para precificar melhor, como que a gente consegue identificar se aquela margem lá do meu amigo lá de 55% de margem de lucro líquido, se aquilo lá de fato é o lucro líquido ou se na verdade é prejuízo e quanto mais eu vendo, pior fica. Vamos discutir um pouquinho mais disso. O que você acha?
Eu acho excelente. Inclusive, eu acho que, pessoal, sigam aqui o canal e nunca copie o preço do seu concorrente, porque Exato. você não sabe o quanto ele está pagando de aluguel, você não sabe o quanto que ele está pagando nos Pode quebrar o honorários, negócio, velho. no insumo dele ou no produto dele. Então, copiar a estratégia do concorrente exatamente, pode te quebrar. Quebra. Então, assim, sigam aqui o canal, deixem nos comentários. E eu gosto muito de trazer uma visão prática, né? Se fez sentido isso que a gente conversou aqui hoje, né? Bateu esse papo sobre valor, leve isso para a tua empresa, para dentro do seu negócio, porque o conhecimento, eu costumo dizer que ele não pode ficar conosco, né? A gente precisa levar ele, a gente precisa transmitir isso, e nada melhor do que chegar na tua empresa, pegar ali os pontos que fez sentido, chamar a equipe e discutir, porque eu preciso construir isso junto com o meu time, principalmente o time comercial. Então, se não está claro para você o valor que você entrega ou o seu diferencial competitivo, não precisa aí ficar se martirizando ou fazendo pesquisas mirabolantes. Chega na tua empresa, faz uma roda, senta com o teu time, pega um papel em branco e vão discutir o que vocês podem, obviamente, agregar de valor, e vocês vão conseguir não só chegar no seu principal diferencial competitivo, como também levar isso com muita maestria para o seu cliente, porque aí é todo mundo construindo esse negócio em conjunto, e eu acredito muito nisso. Costumo dizer, para fechar aqui, que estratégia é fantástica, mas o que move o ponteiro é a execução, e a execução é feita por gente. Então, o lucro está na mão das pessoas e a gente precisa realmente olhar para elas. E trazendo algo que eu escutei esses dias e algo que a gente discute muito, né, Dani? O ser humano precisa fazer trabalho de ser humano. Então, cada vez mais, deixa a IA fazer o trabalho dela, do robô, e coloca as pessoas para fazerem trabalhos de humanos, trabalho de pessoa. É isso aí. E vamos fazer o seguinte, ó, vamos deixar aqui o link do vídeo, daquele vídeo que a gente mostrou lá do Kevin Hale, Boa. da iCombinator. A gente deixa o link aqui, cara, vale muito a pena. Só ele tá em inglês, tá? Ele é todo em inglês, mas eu também posso deixar aqui, Bruno, o que você acha? Não só a transcrição original, já traduzido para o português, mas um resumo, um plano de ação que a galera pode colocar aí e aplicar para o negócio já. Então, eu acho excelente. a gente já vai deixar aqui, deixa o link, e aí a galera que comentar, a gente pode pegar e mandar o link também com o material traduzido e o plano de ação. Boa ou não? Ótimo, inclusive me dá uma dica aí que eu fiquei curioso para saber qual que é essa plataforma que transcreve esse podcast aí. Ah, bicho, isso aí eu tô com eu tenho um exército de agente de IA aqui que eu vou te falar um negócio. Mas esse cara aí eu já te falo, eu fiz no Manus. Eu peguei o vídeo ali, Subiu. pedi para ele transcrever, para ele fazer os pontos aqui para mim, aí ele me traz Tá. já tudo traduzido, eu vou lá, vou estudando em cima dele, vou colocando alguns pontos e Ah, tal. você sobe via link no Manus? Eu passo o link, eu copio o link, jogo no Entendi. Manus e falo assim, ó, pega esse vídeo e transcreve ele para mim na Ah. íntegra Aí, e gente. traduz ele aqui. Utilidade pública aqui, ó. Pronto, mais uma dica aqui, cara, porque eu fiquei Aí curioso você mesmo. dá Legal uma demais. olhada, né? Você dá uma olhada, tal, mas, cara, eu tenho um exército ali no Manus, velho. Eu tenho um agente que sai pegando notícia para mim, então eu tenho um agente, cara, que ele faz busca de notícias de empresa em recuperação judicial. Então, toda vez que entra ou via notícia dos principais sites, né? Jornal, tal, ou também diário oficial, tal, ele fica monitorando semanalmente as empresas que entraram em recuperação ou extrajudicial, tal, para a gente analisar, porque às vezes é meio maluco, mas aí eu olho o balanço para a gente ver os motivos, criar padrão, estudar, tal. Então, eu tenho um agente para quase tudo aqui, viu, cara? Caramba, que top. Aí, Mas, gente. Show de bola, muito bom. então é isso. Pessoal, é isso. Fechou? Vamos fechadíssimo. Maravilha. Até o próximo. Espero que tenha feito sentido para vocês.
e espero realmente poder contribuir cada vez mais aqui, agregar valor nesse canal, margem de erro, e espero mais do que você assista, mas realmente coloque em prática, tenha resultado e nos falem, porque a gente está aqui realmente para agregar valor, para fazer com que você, de certa forma, tenha mais lucro aí no final do dia, seja mais feliz, viaje mais, tenha mais tempo para a família e tudo mais, né? No É final das isso. contas, Vamos que vamos. é gerar lucro e gerar caixa, né, meu amigo? No final do dia, a gente trabalha para isso, né? A empresa tem que Gerar ser lucro, o dono e tem que servir a equipe, todo mundo que trabalha rala para caramba, tem que deixar lucro no final do dia, né? gerar lucro e gerar caixa. O ponto mais importante. Quem me pergunta qual que é o indicador mais importante, se eu precisar escolher um, Pô, eu sem escolheria pensar. 3, mas eu preciso gerar caixa. Caixa, caixa. Se Caixa é tiver que rei. optar, se tiver que optar, eu gero caixa e se tiver que gerar prejuízo, não tem problema. O importante é gerar É caixa, isso. né? A gente tenta É gerar os isso. dois, mas caixa é oxigênio, velho, não tem jeito. Brunão, valeu, bom demais Top e demais, Dani. tamo junto aí. Valeu. Galera, então, Valeu. ó, se inscreva aí no canal, tá começando, tem um pouquinho, então ajuda demais aqui, comenta, compartilha, aquele rolê todo lá e tamo junto, vamos pro próximo. Valeu. Top. Tchau, tchau, gente.